Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo com Jesus. Nesta manhã gostaria de falar sobre a nossa língua. A nossa língua, ela é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. Na nossa língua pode proceder a bênção ou a maldição. Quantos de nós, muitas das vezes, amarguramos a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração com palavras precipitadas, que até poderemos ter razão e ao pronunciar estas, acabamos por a perder. Gostaria de falar que a língua é um pequeno membro e esta se gloria de grandes coisas. Vejamos o que o homem mais sábio da Bíblia, o salmista, nos revela sobre esta matéria. Gostaria de convidar a ir comigo ao livro de Provérbios, capítulo 13, versos 3, que nos fala algumas coisas sobre esta matéria. Na verdade, nós temos que ter consciência, porque a nossa língua, as palavras que nós proferimos da nossa língua, têm peso nas colheitas que nós iremos receber, quer sejam boas ou más. Provérbios capítulo 13, versos 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Nós vemos que o homem sábio ou a mulher é aquele que é apto para ouvir e tardio para falar. Como diz o livro de Tiago, sejamos aptos para ouvir e tardios para falar. Porquê? Porque quando nós ouvimos, podemos meditar. Temos tempo para meditar e não nos levarmos ou deixarmos ir na precipitação. Quantas vezes nós vemos que pessoas se precipitaram a falar e falaram o que não deviam, ou que perderam uma grande oportunidade de estarem caladas. Sim ou não? Assim, a Bíblia já nos diz, portanto, o salmista já nos fala que devemos de guardar a nossa boca, amém? Para guardarmos da alma as angústias. Tiago, capítulo 1, versos 19, ele já nos fala sobre a própria palavra. Ele já nos fala sobre a língua. No verso 19, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Amém? Tardio para falar, tardio para se irar. Amém, amados? Então, o Senhor nos diz que, amados, nós temos que ser tardios para falar. Porquê? Porque assim poderemos meditar, assim nós poderemos, amados, pensar ou repensar que em vez de falar uma palavra de maldição, uma palavra maldita, poderemos então nos tornar sábios ao engolir, amados, as nossas próprias palavras, retendo-as em nome de Jesus. Amém? Olha só, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esta matéria e queria te convidar novamente a vir comigo ao livro de Provérbios, capítulo 4. Amados, é tão interessante este tema da nossa língua, um pequeno membro e que se vangloria de grandes coisas. Na verdade, quantos de nós já nos apercebemos ou já passamos por este tipo de acontecimentos? Termos razão e falarmos precipitadamente e perdemos a razão. Quantas vezes nós, no momento de ira, no momento de falta de reflexão, falamos precipitadamente e sentimos que no momento em que pronunciamos aquela palavra perdemos a nossa razão. Ferimos a pessoa que estava ao nosso redor. E se nós pudéssemos agarrar a palavra e fazê-la retornar do lugar de onde ela saiu, faríamos qualquer coisa para que isso acontecesse. Pois é. O que faz é precipitação na nossa língua. Quando nos precipitamos, falamos o que não devemos. Perdemos a nossa razão e trazemos angústia para a nossa alma. Lembra-te, se queres paz, se queres, amados, sossego na tua alma, no teu espírito, guarda a tua boca. Desvia a tortuosidade da tua boca, para que os teus caminhos sejam aplainados. Amém, amados? Lembra-te, com a mesma boca
pode proceder a bênção ou a maldição. Cabe a nós decidirmos o que queremos encher o nosso ventre, de coisas boas ou de coisas más. Olha o que diz aqui Provérbios, capítulo 4, livro de Provérbios, capítulo 4, versos 23 e 24. Sobretudo, o que se deve de guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios. Que tremendo! Amados, os nossos lábios podem ser uma fonte, um manancial de águas vivas, e pode ser também uma fonte de água imprópria para consumo, para ser bebida. Depende daquilo que nós vamos pronunciar através da nossa língua, deste tão pequeno membro que pode se vangloriar de grandes coisas. Amados, o homem sábio da Bíblia, aqui no livro de Provérbios, nos diz que nós devemos desviar a tortuosidade das nossas palavras, da nossa boca. Quantas vezes numa contenda nós já reparamos, o silêncio às vezes nos torna sábios. Às vezes uma palavra moderada numa contenda, ela acalma a ira. Mas uma palavra que é mal colocada pode reacender uma ira e trazer uma grande confusão. Lembra-te, nós devemos ser sábios na presença de Deus, na presença dos homens. Devemos ser sábios, aptos para ouvir e tardios para falar. Quanto peso nós próprios já podemos ter lançado sobre a nossa vida, sobre alguma área específica da nossa vida. E lembra-te, as nossas palavras têm pousada, têm morada certa, quer seja para bênção ou para maldição. Quantos de nós amaldiçoamos a própria vida, o próprio casamento, o próprio trabalho, o próprio salário, tantas coisas. Quantos de nós amaldiçoamos com a nossa própria boca e depois não entendemos o porquê que a vida nos corre tão mal? Que tal hoje nós mudarmos o nosso conceito de vida? Começarmos a abençoar, começarmos a declarar, a profetizar a bênção de Deus. Ainda que nós não estejamos vendo momentaneamente, nós podemos profetizar pela fé, porque a Bíblia diz para nós que tudo é possível ao que crê. Lembra-te, cada um de nós irá colher aquilo que planta com a sua língua. Por isso, se tu ainda não és um bom plantador, talvez remeteste ao silêncio já começa a ser um bom indício de plantio. Amém? Tentar só falar quando vis que é uma boa palavra, para que na hora da colheita tu possas ter alegria e não amargura de coração. Amados, faz-nos parar para refletir a sabedoria, um pequeno membro chamado língua. Amados, que pode abençoar a nossa vida ou pode destruir a nossa vida e a vida de outros. Queridos e amados irmãos, lembra-te, Deus nos dotou um corpo com vários membros. Estes podem ser membros da justiça ou membros da injustiça. Cabe a nós fazermos esta sábia escolha. Deixa esta palavra para que tu possas meditar nela e para que te lembres que sempre que pronunciamos uma palavra, ela deve ser abençoada. Ela deve ter uma boa semente para que lá na frente possamos colher. Como referi há pouco, cada palavra que sai dos nossos lábios tem morada certa, ou para bênção ou para maldição. Escolhe a bênção para que vivas tu, a tua família e a tua descendência. Que Deus te abençoe. Na próxima terça-feira, se Deus quiser,
nós estaremos no ar às 10h30 da manhã para mais um tempo com Jesus. Até lá, que tu possas profetizar bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.